Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Quadrati e esse é mais um Conversa de Condomínio. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto muito interessante, o transporte vertical no condomínio, o elevador. E para falar sobre elevador, eu trouxe hoje uma pessoa que é fera, o Rafael Sampaio. O Rafael Sampaio é bacharel em Direito e Publicidade. Ele é pós-graduado em Gestão de Projetos pelo ITA e empresário no setor de auditoria de elevadores. Ele é responsável pela gestão de uma das maiores consultorias do Brasil no segmento de auditoria de elevadores, acumulando mais de 18 anos de experiência e na área supervisionando a segurança de mais de 1.000 equipamentos no país. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Vou chamar de Cadu, porque eu fico mais à vontade contigo. Fica à vontade. Quero que você fique atento a esse bate-papo que nós vamos ter aqui, porque vai ser uma troca de ideia sobre algo que faz parte da vida de todo mundo, os elevadores. Todo mundo, de alguma forma, já teve alguma experiência no elevador. E eu espero que a maioria tenha sido positiva, tá certo? E para você, o elevador é um amigo ou é um vilão? Vamos saber daqui a pouco? É depois do intervalo. Um minutinho e a gente já volta. Não sai daí. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Olá, pessoal. Estamos de volta para o Conversa de Condomínio. Hoje com Rafael Sampaio, especialista em auditoria de elevadores. Rafael, muito bem-vindo mais uma vez. Queria começar perguntando para você, por que confiar exclusivamente nos relatórios da empresa prestadora de serviços de manutenção? Isso pode criar uma falsa sensação de segurança nos condomínios? Cadu, tudo que diz respeito à segurança, seja na nossa saúde, seja no nosso transporte, nunca é demais uma opinião neutra, uma segunda opinião. Eu te digo até por uma questão médica. Às vezes você tem um diagnóstico e você quer uma comprovação, você busca uma segunda opinião, desde que seja uma opinião neutra. Nos elevadores não pode ser diferente. Então, a partir do momento que você tem o único item que movimenta as pessoas dentro do condomínio, que são os elevadores, esse item precisa ter um olhar neutro. Não dá para o síndico deixar essa responsabilidade somente em uma demanda, somente com uma empresa. Daí nasce a necessidade de ter essa auditoria e essa perícia, para que todos se sintam tranquilos na jornada e tendo a plena certeza, com clareza, de que o equipamento está seguro. Rafael, muita gente assiste esse programa, inclusive regionalmente, síndicos, moradores, condôminos, mas pouca gente sabe o que é e o que faz uma auditoria de elevadores. Explica pra gente de uma forma bem rapidinha o que é e o que faz a auditoria de elevadores. Sensacional. Normalmente você que mora em condomínio, você que é morador, você que é síndico, você provavelmente faz um laudo da sua caixa d'água, você provavelmente faz um laudo do para-raio. Mas como eu já falei anteriormente, nenhum deles te tira
do chão te movimenta. O que uma auditoria faz? Ela faz um diagnóstico completo, uma ressonância magnética, um raio-x. Nós vamos tirar foto de todos os itens do equipamento e vamos apresentar ali tudo que está bom e tudo que está ruim. De posse do que está bom, meus parabéns, siga adiante. O que está ruim, nós vamos criar um plano de ação. Esse plano de ação vai mostrar aquilo que é responsabilidade da empresa de manutenção e aquilo que é responsabilidade do próprio condomínio. E aí nós vamos ter clareza nas necessidades que precisam ser supridas no tema elevador. Mas olha só, Rafael, quem está assistindo agora deve estar pensando o seguinte: eu já tenho uma empresa que presta serviços lá para o meu elevador. Então, por que é importante contratar um serviço externo, uma auditoria independente, para verificar os serviços prestados lá no elevador do prédio? Eu costumo trazer um exemplo muito claro. Por exemplo, a autoavaliação. Se você olhar para mim e perguntar, Rafael, você é bonito? Eu vou te dizer que eu sou lindo, Cadu. Essa é a minha opinião particular. A autoavaliação ela é sempre muito bem-vinda, dadas as exceções. Mas quando você fala sobre o único item que movimenta as pessoas dentro do condomínio, nós nos surpreendemos, Cadu. E ter uma clareza sobre algo tão peculiar, tão ímpar como os elevadores é fundamental. E aí o que é o diferencial? Você que está nos assistindo aí, você que é morador, você que é síndico, você tem plena certeza de que seu equipamento está seguro? A questão é, você fez até um comentário, nós temos mais de 1.000 condomínios como clientes, mas mais de 4.000 elevadores sendo auditados. Não existiu um elevador que não foi encontrado uma falha que precisava de uma determinada atenção. Então, a experiência comprova de que um olhar neutro, mais criterioso, sem o vício da manutenção, traz muitas surpresas para o cliente. E também auxilia aquela empresa que está fazendo a manutenção a ter uma visão diferenciada, algo que estava passando desapercebido na jornada pelo vício do olhar. Então, ter uma auditoria é como ter uma ressonância magnética, é como ter um exame de imagem, é como fazer um raio-x. Eu te olho aqui e não consigo ver se está tudo bem por dentro. Vamos fazer um exame de sangue? É mais ou menos isso. Olha, você falou agora que você tem muitos clientes e dificilmente nenhum tem um problema. Então, o que o auditor observa quando ele vai fazer uma inspeção física lá na cabine, na casa de máquinas, na porta do elevador? O que esse auditor observa na inspeção física? O elevador ele é uma máquina. Sendo uma máquina, existe todo um cadenciamento de instalação que foi realizado ali. E isso tudo baseado em normas. Portanto, o nosso roteiro, nós possuímos um aplicativo porque respeitamos a capacidade humana, todos os nossos técnicos e engenheiros são muito experientes, mas nós utilizamos da tecnologia para que gere ali um roteiro. Então, desde o poço até a casa de máquinas, todos os itens são ali descritos e precisam ser fotografados, estando bom ou estando ruim. E assim este cadenciamento gera uma tranquilidade. Mesmo que a experiência do homem seja qualificada, ele pode estar passível de erros. Por isso que eu te digo, não houve um equipamento que a gente não encontrou uma falha. E olha, quando o elevador para constantemente, ou a gente tem pessoas presas no elevador, qual é o risco da responsabilidade para o síndico nessa situação? Olha, Cadu, você dá um banho nesse assunto em relação a mim. Mas o primeiro ponto é o que a norma fala sobre passageiro retido. Jamais o passageiro deve ser retirado pelo síndico, pelo zelador. Sempre, a norma é muito clara. A empresa que cuida da manutenção ou o corpo de bombeiro militar ou órgão que o substitua. Jamais eu, você ou o zelador ou o síndico pode tirar. Portanto, se foi retido, a gente tem esse procedimento. Agora, o fato gerador de uma série de paradas que está ocasionando esses danos, realmente precisamos analisar. Nem sempre, Cadu, isso é um problema da empresa de manutenção. Às vezes é um problema do condomínio. Às vezes é uma questão de oscilação de energia. Às vezes é uma negligência. Houve um orçamento e o condomínio não aprovou. Então, a vistoria ela vai trazer clareza, certeza e tranquilidade na decisão eficaz para sanar esse problema dos elevadores. Síndico, deixa eu falar com você agora. Você sabia que se acontecer um acidente envolvendo o elevador, você pode ser penalizado civil e criminalmente por negligência, por omissão? Poder contar com uma auditoria independente que vai te trazer um relatório técnico
é uma prova muito importante para a sua defesa e para a defesa do condomínio numa eventual ação judicial. Pensa nisso. Análise contratual. Como é que funciona? Vocês também têm essa questão, não é? Sim, sim. Vocês pegam lá o contrato de manutenção de elevador e vocês tiram um raio-x desse contrato, não é isso? Sim. Exatamente aí começa a auditoria documental. Ao contrário do que todo mundo pensa, a auditoria ela realmente não está só na visita, no laudo do elevador. O que é a análise contratual? E vamos deixar claro aqui para todo mundo, não é uma análise jurídica. A análise jurídica é com esse cidadão aqui, tá certo? Com certeza ele aqui é muito bom. A nossa análise do contrato ela tem dois viés, o viés comercial e o viés técnico. A modalidade do contrato é com ou sem cobertura de peças, por quê? Este contrato, ele tem quais itens não estão cobertos por esse contrato? Quais itens estão cobertos por esse contrato? Outro ponto importante, no que tange aos possíveis SLAs combinados. Tem plantão 24 horas? Essa empresa possui um almoxerifado técnico qualificado? Será que é o momento de começar a pensar num contrato para modernizar os elevadores? Então essa análise técnica e comercial é feita logo no começo da jornada para que o condomínio tenha tranquilidade de que aquele contrato é a melhor modalidade para ele seguir adiante. Pois é, tá muito legal esse programa, não tá? A gente entra num elevador e quer o quê? Apertar o botão e chegar no andar. Mas a gente não sabe ou não conhecia a complexidade por trás de tudo isso. E é isso que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Um minutinho e a gente volta já com Conversa de Condomínio. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Olá! É um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Estamos de volta com Conversa de Condomínio. Hoje um programa muito especial e elucidativo. Eu estou aqui com Rafael Sampaio, especialista em auditoria de elevadores. Rafael, me fala uma coisa. Elevador tem prazo de validade? Elevador pode fazer quantas viagens por dia? E essa questão de usar o elevador, né? Hoje até com delivery,
aumentou muito a frequência, às vezes, num prédio que se usa o elevador. Tem prazo de validade? Da mesma forma como o meu celular, como esse microfone, como o seu tablet, o computador é uma máquina, todas as máquinas vai depender muito do uso. Quanto mais eu uso, mais eu gasto. Quanto mais eu gasto, mais eu tenho a necessidade de reposição, de cuidado, de reparo, de prevenção. Então o elevador, assim como o avião, como o carro, ele nasceu para fazer milhares de viagens, certo? Só que você não consegue mensurar, assim como você tem o odômetro do carro, quantos quilômetros o elevador rodou esse mês, essa semana. E aí é onde a manutenção ela entra como uma luva. Este acompanhamento ele vai ser claro. Os itens que se desgastam naturalmente, que são os itens mecânicos, cabo de aço, polia, roldanas, eles estão tendo um desgaste com uma celeridade maior. O que gerou isso? Com certeza o fluxo. Você tem um prédio comercial que tem ali um fluxo de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas por dia. É diferente de um prédio residencial que você sai de manhã, talvez volte no almoço e só à noite. Então, naturalmente, o mesmo elevador no prédio comercial, ele vai ter uma vida útil mais curta, não porque ele não está capacitado, é porque ele teve mais uso. Mas, se bem cuidado, tem amplitude. Já no prédio residencial, esse mesmo elevador ele pode durar mais tempo, porque o uso foi menor. É aquela história, eu tenho um carro, trabalho como Uber. Eu tenho um carro e sou uma dona de casa. Então eu tenho um fluxo de 2 a 3 mil quilômetros por mês com Uber e uma dona de casa de 500 a 1.000 quilômetros por mês. Qual carro vai desgastar mais rápido, sendo o mesmo carro? O do Uber. Então tem que ter mais cuidado. Então, naturalmente, um produto que se paga e dá lucro ao elevador, mas sendo bem cuidado. E aí é onde é inevitável que a Arsenal vá lá e faça um laudo para você ter certeza da idade e o quanto esse elevador precisa ser cuidado desse momento em diante para você ter previsibilidade numa possível modernização. Muito interessante. Rafael, aqui em Jundiaí, 1 a cada 10 condomínios é cliente lá do nosso escritório. Sensacional. E a gente tem muitos relatórios, principalmente em épocas diferentes, por exemplo, no inverno, amplitude térmica. Sim. Às vezes hoje a amplitude térmica está de 10, 15 graus em questão de horas, não é? No verão, tempestades, descargas elétricas que acabam parando o elevador. Então, qual a importância da manutenção para evitar estas situações, já sabendo, né, que isso vai acontecer? Nós vamos viver amplitude térmica, teremos tempestades hoje em dia cada vez mais intensas, Isso, não é? tivemos uma ventania pesada esses últimos dias aí. Pois é. Olha, quando você fala da questão de clima, é importante a gente atentar que sim, existe peculiaridades e consequências. Da mesma forma como uma região litorânea afeta agressivamente através do salitre, através da maresia, os equipamentos, não há diferença aqui quando eu falo de amplitude térmica. Eu amanheço dia frio, eu tenho uma dilatação, eu tenho um tipo de comportamento dos equipamentos. No meio do dia já esquento, sobe aí, eu saio de 15 para 25 graus. Inevitavelmente isso vai afetar ali os componentes, principalmente se esse equipamento tiver ali a composição com óleo. O óleo pode engrossar ou pode afinar, dependendo dessa variação, ocasionando talvez falhas em portas e o mais importante também, casa de máquinas é muito importante, os equipamentos são microprocessados. A temperatura afeta diretamente a atuação desses componentes microprocessados. Precisa se atentar, Cadu, à temperatura que está tendo na casa de máquinas, aonde fica ali o quadro de comando, o cérebro do elevador. Então, sem sombra de dúvidas, amplitude térmica é um tema relevante, importante e que merece a atenção de todos. E quando a auditoria encontra lá um problema, como é que vocês auxiliam o síndico a cobrar isso da empresa prestadora de serviços sem criar um conflito comercial entre eles? Sensacional. O primeiro ponto é segurança em primeiro lugar. Se nós encontrarmos um problema de segurança, nós já perdemos as contas de quantos acidentes foram evitados através das nossas vistorias, através das vistorias que a Arsenal realizou. Então, a partir do momento que eu encontro algo de segurança que põe a vida em risco, naquele momento a gente para o elevador, tira a foto e aciona aí os responsáveis, o síndico e a empresa que cuida da manutenção. Em muitos casos, a empresa da manutenção nos acompanha nas vistorias e já sana o problema na hora. No restante, é feito um relatório completo. Esse relatório vai gerar um plano de ação. Esse plano de ação é o resumo só daquilo que é não conforme, que é a responsabilidade da empresa de manutenção. A Arsenal encaminha esse plano de ação para o condomínio fazer as devidas validações e imediatamente para a empresa que cuida da manutenção. Ela é responsável final pela segurança do usuário. Então, com esse plano de ação entregue para a empresa, nós vamos aguardar ali o feedback deles,
para que nos apresente um cronograma e ali realize as devidas alterações, os devidos consertos que foram apresentados naquelas falhas. De posse desse cronograma, nós vamos comunicar com a empresa para que o síndico fique tranquilo, dado que ele não tem o devido conhecimento técnico, e nós vamos acompanhar essa jornada para que ele tenha ali o resultado final e o problema resolvido na raiz. No final, então, do cronograma, vocês emitem um laudo dizendo que está ok, que tudo aquilo que foi indicado Fazemos foi atendido. Fazemos um contralaudo só do plano de ação dos itens que estão ali não conformes. Pessoal, talvez você esteja achando tudo isso um exagero. Fala assim, mas no meu prédio eu pego o elevador, tá tudo bem. É que você não sabe. Os acidentes de elevador acontecem muito pelo Brasil e envolvem vidas, mutilações, desesperos, infartos de pessoas que ficam presas em elevador. Não é verdade, Rafael? Você tem estatística hoje de quantos acidentes com elevador acontecem no Brasil? Esse é um tema tão importante, Cadu, e bom que você levantou ele. Hoje não existe aí um órgão oficial que controle esses dados, como a gente tem, por exemplo, nos aviões, nos carros, nas motos. Os elevadores, eles no ano passado, entre o ano passado e o ano retrasado, o número de acidentes aumentou absurdamente. Mortes, fatalidades e incidentes, isso tem todo dia. O que é um incidente? Um tropeção. O que é um incidente? Um passageiro preso. O que é um incidente? Às vezes um excesso de peso que travou o elevador e ali causou uma dor, um machucado na pessoa, até, infelizmente, sinistros fatais. Qual a melhor hora de eu cuidar do meu elevador, de eu ter um laudo completo? Agora. Essa é a melhor hora. A hora que ele não está apresentando sinais. Pode ver, qualquer médico, se você tiver descoberto uma patologia, um exemplo, um câncer, algo oncológico, todos falam, se você descobre isso no início, o processo de cura é muito mais rápido. Então, qual é a hora de você pesquisar? A hora é agora, para que você não entre nas estatísticas. Eu falo para todo mundo, você quer que o seu condomínio seja destaque nacional? Não adianta você trazer a melhor forma de coletar o lixo, a melhor forma de reciclar, a melhor forma de economizar energia. Se tiver uma fatalidade com elevadores no seu condomínio, você vai virar manchete nacional. Evite isso. Muito bom. Olha só, nós estamos quase chegando ao final do programa, mas eu ainda tenho mais duas perguntinhas para você. A primeira que eu quero fazer é o seguinte. Muita gente está aqui assistindo e deve estar achando, mas isso é um custo excessivo, isso é um custo a mais. Então me fala, vale a pena contratar uma auditoria de elevador? Esse custo, ele é um custo ou é um investimento? Ele se compensa com o serviço que é prestado? Como funciona? Como é que o síndico encaixa isso no orçamento do condomínio? Chega a ser ridículo o valor que a gente cobra, Cadu, pelo resultado que tem. 90% dos nossos casos, comprovadamente, nós nos pagamos. Primeiro pela clareza. Só que, vamos lá, o porquê investir em um laudo neutro? Eu já falei aqui que você faz laudo da caixa d'água, você faz laudo do para-raio, você faz laudo, às vezes, da sua fachada. Nenhum desses itens tira você do local, do chão. Nenhum desses tira um palmo do chão. Já os elevadores, eles são os únicos itens que movimentam você dentro dos condomínios. A partir do momento que você, síndico, gestor, entra no ambiente, você colocou o seu bem mais precioso ali. É o seu CPF, é o seu nome. Você não entende de elevador, você não domina esse negócio. Como você tem a plena certeza de que a vida de todo mundo está sendo entregue ali, dentro daquela caixa, subindo e descendo? Você pode garantir isso? Então, já te digo. Quantas empresas de elevador você conhece no mercado? 3, 4, 5? Olha o tamanho do Brasil, olha quantas empresas existem. Segundo ponto, eu tenho uma demanda absurda. Quer um exemplo aqui na prática, Cadu? Você tem amigo médico, Cadu? Sim. Você tem amigo arquiteto? Tenho. Engenheiro? Sim. Porventura você usou engenheiro ou arquiteto essa semana? Não. Mas eu garanto, já faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente. Você andou de elevador essa semana? Todo dia. Cadu, você tem algum amigo, parente, familiar que trabalha com elevador? Não. Muito prazer, Rafael Sampaio. Você tem agora um amigo que trabalha com elevador, mas uma coisa eu te garanto, todo mundo anda de elevador, mas poucas pessoas conhecem do tema elevador. Você síndico, você síndica, você não precisa ser refém, você pode ser uma pessoa com clareza, tendo o advogado certo do seu lado, tendo o engenheiro certo do seu lado e tendo a empresa que vai fazer um laudo neutro, junto com a empresa que faz a manutenção do seu equipamento, ao seu lado, para você ter tranquilidade nesse assunto. Muito bom, Rafael. Quero te agradecer pela presença aqui hoje. O nosso tempo é escasso
E a gente vai voltar para falar mais especificamente de alguns assuntos de elevador, pontualmente. Hoje a gente quis passar aqui uma visão geral e a necessidade daquele meio de transporte, pessoal, que carrega os seus pais idosos, que carrega o seu filho pequeno, que carrega a sua esposa grávida, que carrega a sua babá com o bebê. Você pensou em tudo isso? Pois é, se você ainda tem dúvida sobre elevadores, entre em contato nas redes sociais do Canal 25 e não esqueça de acompanhar o nosso programa a semana toda e também pelo YouTube do Canal 25, Canal 25 Jundiaí. A gente volta na próxima semana para mais uma Conversa de Condomínio. Eu sou Cadu Quadrati e espero você aqui no Canal 25. Um abraço.